dividida entre integrantes, um ajudando ao outro. A ajuda deve ser mútua. A ajuda deve ser compartilhada, um fortalecendo o outro. Chama-nos a atenção que Deus opera onde há união. Aleluia. O salmista sempre nos diz: ó quão bom, ó quão agradável é que vivam os irmãos em união. Aleluia. Deus não opera em uma casa onde há divisão. Deus não prospera o âmbito onde há a divisão. No tanto que Jesus disse que aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que não ajunta espalha. Se há um propósito de Deus quanto à união, percebo em todos estes anos, 11 anos como professor em escola pública do estado de Goiás, o quanto que a família é a base estrutural da sociedade. Quando sempre tem um aluno que dá um outro problema e chama a família para conversar, percebemos que a estrutura, ou melhor, a falta de estrutura está na família e não no aluno. Ou que seja a ausência de um dos integrantes, ou que seja a falta de estabilidade. Se o cidadão está dando problema, o primeiro ponto que nós atacamos é a família. Não está também ausente de que seja um dos pontos das artimanhas do inimigo, a base da família. Percebemos durante todo o contexto histórico bíblico, percebemos dentro da família Jacó e Esaú, irmãos que perderam a estrutura familiar, entraram em um processo de divisão, e até hoje percebemos a luta que há entre este reino dividido. Na família deve-se cultuar o amor, deve-se basear pelo amor. Dentro do âmbito familiar percebemos o amor de Deus, baseado principalmente no amor de uma mãe, na dedicação de uma mãe. Isaías, profeta messiânico, vai dizer em seu livro, no capítulo 49, no versículo de número 15, um questionamento interessante. Pode uma mãe descuidar-se do filho de que viu nascer, ou por algum momento esquecer de seu filho que viu formar em seu ventre? Mas se por acaso isso acontecer, o Senhor te receberá, o Senhor te acolherá. O amor de Deus está também baseado no âmbito familiar. O propósito que Deus tem é com a família, a aliança que Deus tem é com a família. No processo da criação, perceba que Deus cria macho e fêmea, cria o homem, e ao perceber que o homem estava só, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, Deus começa um diálogo dizendo: não é bom de que o homem esteja só. Far-lhe-ei então uma adjuntora, far-lhe-ei então alguém que esteja ombreando, que esteja lado a lado, que esteja fortalecendo, que esteja junto, lançando a mão no arado. Então, o propósito de Deus é com o âmbito familiar. Deus abençoou em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, a família, dizendo: olha, frutificai-vos, multiplicai, enchei a terra. Quando Deus chama, Ele tem um propósito com a família. Percebe-se que entraram na arca Noé e a sua família. Em Êxodo, do capítulo 12, nos versículos 3 e 4, ressalta que antes do povo sair em direção à terra de Canaã, foi cobrado-lhe um sacrifício, e nas palavras de Deus, menciona que o sacrifício será por família. Mas se a família for pequena, pode compartilhar com o seu vizinho. Josué também toma um posicionamento dentro do âmbito familiar. Em Josué 24:15, vocês podem escolher a qual Deus vai servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, após Paulo e Silas sair da prisão de uma forma milagrosa, e o carcereiro vê
que haverá uma responsabilidade sobre a vida dele e tenta dar cabo da própria vida, Paulo diz: olha, não faça isso. Estamos aqui, e ao ouvir as palavras do apóstolo Paulo, ele menciona o que posso fazer então para ser salvo, qual a decisão que poderei tomar. Paulo prontamente diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.